E aí, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Oliveira, do site agoranarede.com.br. Estamos aqui para mais uma live, hoje com Fábio Nemer. Ele é neurocientista, mora em Niterói, pessoa super gente boa, que vai tirar muita dúvida interessante da gente hoje. E só estou aguardando ele entrar aqui para a gente começar o bate-papo. Enquanto isso, eu peço para vocês seguirem a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube, nesses canais aí para a gente manter mais os nossos laços, tá certo? E é isso aí, galera. Hoje o papo vai ser sobre neurociência, não, neurocientista é ele, vai ser sobre inteligência emocional, né? E aí nós vamos conversar com o Fábio e aguardando enquanto a galera entra. Parece que quando a gente teve a primeira live, a gente estava no início da pandemia, né? Foi, se eu não me engano, foi em junho. Estava em meado assim da pandemia. E aí, Fábio, Tudo tudo bom, bom? Fernanda? E aí, como é que tá Niterói? Me conte. Tá bem, tá bem. Niterói é uma cidade que assim levou muito a sério a pandemia, então teve muita restrição. É, Aqui a pandemia assim parece até que nem está acontecendo. Assim, infelizmente estou vendo muita gente sem máscara na rua, né? Como deve estar acontecendo em todo o Brasil, né? A gente vê isso. Eu mal vejo TV porque só mostra o número de mortos, né? Então eu evito, mas Uhum. algumas coisas a gente tem que ver, né? Mas assim, de uma É. maneira geral, assim, quanto mais que Niterói vive do Rio de Janeiro, eu já fiz na pandemia, já fiz não, fiz apenas 2 trabalhos presenciais. Fernando, o trânsito já está o mesmo, entendeu? Quando eu atravesso aquela ponte Rio-Niterói, quando eu chego no Rio, meu Deus do céu, outro dia eu fui num bairro chamado Campo Grande, que fica 40, 50 quilômetros daqui, mas é uma via expressa, que é a Avenida Brasil, eu levei 2 horas e meia para voltar. Entendeu? Então, assim, Nossa. o Rio em si, a cidade do Rio, né, está voltando. Mas, assim, trânsito sinaliza que a coisa está se normalizando teoricamente. Né? Fica a Rede Globo, ontem o Rio estava em baixa, hoje está em alta, entendeu? Então, cada dia a gente bota uma coisa para perseguir o nosso emocional, principalmente a emoção medo, para a gente manter, né, a audiência, né, onde assim você trabalha com meio de comunicação de massa, mas eu acompanho o seu trabalho e também desde a primeira live eu vejo que você é uma pessoa extremamente ética e não quero falar da Rede Globo que é antiética, nada disso. Eu quero falar de quem explora a emoção negativa, que é o medo, para poder Sim. ganhar audiência. E você está trazendo coisas positivas para ganhar audiência, entendeu? E é melhor ter Uhum. qualidade do que quantidade, entendeu? Então, É verdade. assim, Niterói está indo bem, que seguiram muito a risca aqui, teve muita. O prefeito trouxe aqueles sistemas de higienização da cidade que fizeram na Europa. Claro que tem o lado eleitoreiro, porque né, vai ter eleição agora e o indicado por ele, que ele já está há 2 mandatos, vai ganhar, mas assim, temos que ver também o lado positivo, não é só ficar Sim, criticando a claro. política. Então, Niterói está bem, entendeu? As praias, as pessoas estão respeitando o distanciamento, então, de uma maneira, mas é uma cidade pequena e uma cidade que sempre teve uma referência de qualidade de vida. Mas é só atravessar a ponte Sim. que vem a realidade, né, do Rio de Janeiro, né? Que Eu infelizmente conheci Niterói. Minha irmã conheceu. morou no Rio de Janeiro uns 5 anos. E aí eu fui naquele museu que parece uma Ah, o nave MAC, espacial, né? né, Daniel? É, do Niemeyer. É muito legal É pertinho aquele. aqui da minha casa. Às vezes, quando eu vou correr na rua, eu vou até lá, volto. A academia do prédio reabriu, mas tá assim, hoje eu corri sem ar-condicionado, meu Deus. Ela reabriu há 2 meses. Eu corro 10 quilômetros, aí é 1 hora por morador, um dia sim, um dia não. Eu não consigo passar dos 6 quilômetros. E assim, você derrete, né? Porque é muita perda de líquido. Né? Mas eu tenho preguiça de correr na rua e não dá tempo. Eu estou trabalhando 16 horas por dia. Então tem que agendar um É, horário entre meio-dia e 1 hora, né? E retomar o trabalho. Né? Então é muita coisa. E você? Fala um pouquinho de aqui Itabuna, tá, como é que tá? O que, que você entende que a gente possa Itabuna falar de tá. inteligência emocional, neuromarketing? É, eu disse que quando a gente conversando mais cedo, um pouco, eu conversei, eu tive lá numa loja aqui em Itabuna, que a menina tava parecendo mais uma psicopata me seguindo, a vendedora, né? Aí eu olhava assim de lado, eu falei, não, obrigada, eu só tô olhando. Ela, sim, ia, seguia. Eu falei, gente, ó, precisa fazer um curso.
o que a gente percebe, Fábio, é que as pessoas não se especializaram, elas Não, não, não. reclamaram muito que estava com desemprego, que estava, né, com a questão de ficar sem trabalhar, de correr o risco de estar desempregado, ter a questão da suspensão também, que é que você dá um intervalo, interrompe o contrato de trabalho, mas depois retorna. Mas as pessoas não procuraram se capacitar. E hoje você tem um concorrente muito forte que é a internet, Sim, né? sim. E a Que não te internet, como persegue, tem né? pouca interação humana, E né? as Você não pessoas tem estão tanta preferindo. mais barato, chega produto em casa, você não Sim. corre o E risco. outra coisa, tem Quando menos. chega, você tá com álcool 70 e acabou amanhã, né? Não, assim, tem a internet, assim, eu já estudo a parte da neurociência, assim, a inteligência digital há muitos anos, porque na internet, né, a primeira negociação que a gente faz, quando a gente fala de neuronegociação, começa dentro da gente mesmo, que é a autonegociação. Quando você compra na internet, você não está negociando com ninguém, só com você. Você vai escolher lá se é boleto, se é parcelado, se não é, se é cartão, se não é. Então, assim, a facilidade para comprar e não ver fisionomia de pessoas atendendo mal, de pessoas te seguindo igual sombra na loja, não ouvir o famoso chavão nacional do pois não, ou do posso ajudar, né? Você precisa de É. alguma coisa, a mesma coisa que parece que o Brasil inteiro combinou, né? Vamos falar pois não, posso ajudar. Então, assim, a internet ela é uma facilitadora e agora realmente as coisas estão mais baratas, né? E você não tem que se deparar, porque o que acontece, Fernanda? Inteligência emocional trabalha com a base de duas emoções, medo e raiva. Se vamos supor que você passe em frente a uma loja de um shopping e olhe uma bolsa, mas você não vai comprar, certo? Mas você quer entrar para dar uma olhada. Quando o seu cérebro capta aquela vendedora que está igual uma predadora na porta para te caçar, porque a culpa também não é só da que a capacitação depende da autocapacitação, do bom senso, mas a questão toda é que a pressão que eu estou percebendo dentro das empresas que eu treino, né, hoje digitalmente, aumentou muito. Você tem que vender mais, entendeu? Então a cobrança da meta está distorcida junto com o medo de perder o emprego. Entendeu? Então, assim, a culpa está no processo seletivo, na falta de treinamento e na liderança. Porque eu não culpo uma vendedora como essa, porque às vezes assim, ela está sendo vigiada até pela câmera para saber se ela está insistindo e te seguindo. Entendeu? Então, vamos supor, você passou em frente a uma loja, aí você vê uma vendedora com aquela cara assim de, né, acabada, né, de desesperada, seu cérebro não processa o todo. Instintivamente, a área do cérebro que processa medo e raiva faz você rejeitar entrar naquela loja, se rejeitar entrar na loja. E outra coisa, se eu fizer pesquisa de mercado, vamos supor, se eu ficar analisando as pessoas que estão diante de uma vitrine e passam direto, não entram, e ao mesmo tempo tem uma figura na porta, né, com uma cara de, né, vou te caçar. Se você fizer pesquisa para as pessoas, por que você não entrou? A maioria, não, porque não queria entrar, porque não queria comprar. Mas, na verdade, a maioria não tem consciência, não chega ao lado consciente do cérebro que a expressão facial, a postura corporal, ou então você até conseguiu entrar na loja, mas já tem aquele pelotão de elite ali na frente, que já vem uma que é para te atender, que está na vez, né? E quando você anda, É. vira sombra. Você vai, assim, eu já fiz experiências, né? Antes da pandemia, né? Eu sempre fiz, né? Porque eu trabalho com varejo há 36 anos, então, assim, de pegar lojas grandes, aí eu e minha mulher, vamos tirar uma diagonal? A gente vai numa diagonal, aí tem a sombra atrás. Aí vai, volta, faz um X, vai, e a pessoa está seguindo. Aí você mexe a mão numa roupa, essa aqui é linda, né? Aí vem o autoelogio, quer dizer, vai elogiar o que ela está vendendo. Claro, ela vai dizer, essa aí é horrível, não compra, por favor. Então, assim, é a abordagem, é a falta de treinamento. E outra coisa, a falta de busca da fidelização que não acontecia antes, e eu estou percebendo que continuam mantendo o mesmo formato. Porque vamos esperar uma outra pandemia para perceber que eu não tinha cadastro do meu cliente? É, você falou na última live, né? Deu o exemplo lá do rapaz do bar que não fazia cadastro. Isso é uma coisa tão simples, tão boba Sim, de se fazer. Você pode, sim. através se a pessoa não quer fazer o cadastro, fala assim, não, a gente vai fazer sortear aqui uma bicicleta, vai sortear Sim, sim, um conjunto de não sei o sim, quê. Né? Faz o cadastro, é importante para você ter essa mala direta depois com o seu cliente. sim. Assim, tem palavras e expressões que a gente deve evitar no varejo, como, por exemplo, o pois não, o posso ajudar, que é uma ajudinha. O autoelogio, tá lindo, isso aqui é ótimo. E o não. Se eu não quer isso, não, dá vontade de dizer não.
O senhor não gostaria o senhor não gostaria da garantia estendida? Não. Tem dois nãos, Não. ainda tem um verbo no futuro do pretérito. Não se usa gostaria, compraria, levaria, nada disso. Tudo ia. Entendeu? Então, tira o verbo no futuro do pretérito. E outra coisa, não ofereça garantia estendida. Explique para ele o seguinte: olha, esse produto aqui é excelente, mas, assim, por mais cuidadoso que o senhor seja, né, imprevistos podem acontecer. E com uma garantia estendida, o senhor vai ter a tranquilidade, né, do valor, Verdade. né, que o senhor está dando ao preço que o senhor está pagando. Porque também tem que saber uma diferença muito grande entre preço e valor. Entendeu? E, assim, quando é o varejo, já está o preço às vezes lá. Então, o vendedor não tem que falar de preço, nem de quantas vezes vai dividir, porque ele só piora. Ele tem que falar do valor do produto para que o preço se justifique. Entendeu? Então, assim, são erros que continuam acontecendo antes, há décadas, e depois da pandemia eu não vejo uma melhora, e eu vejo Mudança. um desespero, e eu vejo também outra coisa, uma inflação que está camuflada aí, onde a minha mulher anteontem foi, aqui tem uma rede chamada Casa e Vídeo, onde sanduicheira custava R$ 40, agora está 80. Então as pessoas querem fazer um processo contrário. Já que eu vendi pouco e tive prejuízo, eu vou aumentar o preço. Só que as pessoas também perderam o emprego e estão pagando mais por tudo e também estão, né, descapitalizadas. Gente, mexe com o preço, cria campanha, cria promoção, entendeu? Tem uma margem de lucro menor, porque é melhor vender muito para poucos do que vender pouco para muitos. E assim, eu conversei com Corre o você risco sobre de não vender, né? assim, a gasolina. Por exemplo, a gasolina aqui no Rio de Janeiro é uma das mais caras do Brasil, porque eu vivo viajando a trabalho, então eu faço a comparação. Né? Que aqui no Rio tudo é pior, né? Assim, a corrupção é pior. Né? Outro dia eu Aqui tem tudo recebi. que é canto. Outro dia eu recebi. Não, mas aqui é diferente, aqui é assim, aqui é especial. O dia, quando É o a, jeitinho carioca, quando, né? quando afastaram o governador agora, né? Aí veio aqueles memes, né? Todo mundo tenta, mas só o Rio é penta, né? Porque 5 governadores, né? Então, assim, a gasolina, Nossa, a gasolina estava R$ 4,90, R$ 5. Quando parou tudo, teve lockdown, eu passei num posto de gasolina, mas a pé, com o meu cachorro, porque eu não estava tirando o carro de casa. Gente, a gasolina estava R$ 3,90. Eu falei, que coisa incrível. Aí foi só começar a liberar alguns comércios, voltou. Outro dia eu vi um posto de gasolina com a gasolina 5,15, que aí o cara quer compensar o que ele perdeu. Agora, engraçado, se ele vendeu menos na pandemia e botou a R$ 3,90, ele tinha algum lucro, não tinha? Ele não estava dando gasolina de graça. Por que agora tem que estar 5,10? Entendeu? Então, é, assim, é a mentalidade brasileira de, assim, que tem uma ganância no meio aí e uma ignorância no sentido, assim, da percepção do neuromarketing que mexe, que é o marketing analisado pela neurociência, que mexe com gatilhos péssimos. E eu vejo o seguinte, a ganância das pessoas e o desespero querendo me extorquir. Então, muitas vezes, eu estou agora, todo mundo está mais seletivo, comprando o que é necessário. Você vai ao mercado, você escolhe mais. E o mercado não para de aumentar o preço. E não percebe? Será que não muito caro. percebe? Né? Ver número é uma coisa, recuperamos tantos por cento. Agora, ver mix, que na verdade é o leque de produtos e serviços que uma empresa oferece, as pessoas não estão atentas a isso aí. É verdade. Eu quero dar um alô aqui para Milena, para Marco Lessa, para a Delson do Armazém Itabuna. Tem uma galera Ah, ele fazendo estava presente, comentários eu acho, que aqui. na outra live que a gente fez. Tava, Tá? tava. Eu conheci a É. logo, eu conheci a Memória logo boa, dele viu? aqui. Eu conheci a logo Para deles com Mar... esse azulzinho aqui, Para Marta, Marcelo, Aline. Sejam Estamos muito fazendo bem-vindos aí. treinamento Tem uma galerinha online, hein? nova. Estamos fazendo treinamento online de vendas por Zoom, tá? Se quiser falar comigo, a gente monta um É, conteúdo customizado para a equipe dele. é Marcelo. Ah, você já está fazendo o curso com o Marcelo. Você está falando aqui, meu mentor. O Marcelo, ele ingressou numa imobiliária que eu treino, que foi onde eu fiz o trabalho presencial. Obrigado, Marcelo. E assim, é um gerente muito top que passou por um processo seletivo que eu também estou fazendo por Zoom. Hum, Seleção por ah, que Zoom, chique. treinamento por Zoom. É. E o Marcelo já me mandou 2 corretoras para eu fazer processo seletivo por Zoom.
e ele é muito Ah, assertivo, que é um ótimo. gerente assim, extrema. Vamos lá, a gente falou de cobrança. O Marcelo é super inteligente para cobrar. Ele mal Sim, entrou na tem que empresa, saber cobrar, né? ele sabe cobrar porque ele vai na autoestima, entendeu? Das pessoas, entendeu? Ele não joga as pessoas para Uhum. baixo, ele não usa aquele chicote virtual, vende, não ameaça. Então, o Marcelo, assim, principalmente dentro da área imobiliária, ele para mim é um grande destaque que eu conheço há pouco tempo, mas realmente eu tenho muita admiração pelo pouco tempo, pelo que ele vem executando e está tendo resultado. Entendeu? Então, assim, é questão de opção. E outra coisa, tudo bem que ele trabalhou em banco, tem formações, mas antes de tudo existe uma coisa chamada bom senso. Né? Será que eu consigo fazer minha equipe vender pelo medo? Ela vai repassar o Isso aí é medo, complicado, né? ela vai transformar o Pro medo em cliente. raiva e vai passar aquilo para o cliente. Entendeu? Então, o Marcelo é top, top. Tá? E o Armazém Pois é. Itabuna, se quiser conhecer um conteúdo, fala comigo aí que a gente está treinando direto É, por Zoom. E outra coisa, estou fazendo dinâmica de grupo por Zoom. Entendeu? nossa. Não, o Zoom já virou presencial. As pessoas choram, se Ai, emocionam. mas eu sinto saudade do presencial, viu? Eu tô Não, fazendo aula online, mas não eu sinto, mas quando eu peguei o carro e gastei num dia 4 horas no trânsito, juro que eu estou é repensando minha horrível, vida. Eu né? quero ou manter as viagens que eu faço, que é daqui para o aeroporto, entendeu? Sim. E depois do hotel que eu estou na cidade, né? Espero um dia estar em Itabuna também. No hotel que eu estiver na cidade, para a empresa e Tomara. volta, qualidade de vida. Porque esse negócio de perder 4 horas no trânsito, então eu estou trabalhando a mesma carga horária, 16, 15 horas por dia. Só que essas 15 horas antes eram pelo menos 4 de trânsito. E agora eu tenho uma produtividade maior e uma diversidade, né? Eu estou trabalhando com pessoas voltadas para a área de Alzheimer, é coisa que está parecendo que nunca imaginei na minha vida. Entendeu? E fora o que eu tenho que Ótimo. aprender para poder me adequar a essas novas áreas. Veterinários, eu estou treinando assim, direto, veterinários de todo o Brasil, que eu já treinava, mas nunca tinha feito o trabalho solo de cursos. Então, assim, as pessoas têm que Uhum. tirar proveito do problema para transformar em oportunidade. É óbvio que tem pessoas que se derrubam no sentido da depressão e ninguém quer ficar deprimido. Que é um grande erro aí de cursos prontos de comportamento, falar de autossabotagem. Quem está deprimido não está se sabotando. Assim, está com desequilíbrios hormonais e precisa de um especialista. Então, muitas vezes, alguém me procura, Fábio, eu quero um treinamento, que eu estou mal, que não sei o quê. Eu falei, tá indo ao psicólogo? Ah, eu parei de ir, por isso que eu estou te procurando. Eu falei, então não vou te treinar. Eu não sou psicólogo. Eu sou neurocientista. E outra coisa, eu trabalho com Sim. um psicólogo. O psicólogo me manda, a Fernanda fala, olha, Fábio, a Fernanda está vindo aqui, porque o psicólogo não tá maluco, nem é o psiquiatra, tá louco, entendeu? Então, Claro. como o A psicólogo gente tem que teve até saber, uma live falando sobre isso aí. sim, Que como as pessoas têm esse preconceito, né? preconceito. Aí vamos lá, aí o psicólogo fala, Fábio, olha só, a Fernanda está fazendo aqui umas sessões comigo e eu quero que você trabalhe a inteligência emocional dela. Aí eu entro, entendeu? Mas eu tenho que respeitar Interessante. o meu quadrante. Aí, de repente, eu vejo cursos de um final de semana que o cara sai achando que virou um psicólogo. Entendeu? Então, assim, e o cara vende. E outra coisa também que você vê na área do varejo, de uma maneira geral, vendeu muito, promove a gerente. Aí você perde depois os dois, né? O cara que não foi capacitado para gerente, chicoteia todo mundo, o ego do cara sobe se você não trabalhar ele, e você perde o bom vendedor que você tinha antes também. Então, É verdade. capacitação, seleção, entendeu? Assim, o que eu cobro para fazer processo seletivo pelo Zoom é um valor irrisório em relação à rotatividade e ao prejuízo que você tem quando você não faz processo seletivo. E outra coisa, pode ser uma empresa de 5 pessoas. Pelo contrário, se tem 5, se um errar, aquele erro é muito mais grave do que uma empresa com 20. Então, assim, é tanta coisa que eu estou oferecendo e fazendo, mas assim, eu percebo o seguinte, eu estaria riquíssimo agora com a pandemia se todos percebessem o valor de um processo seletivo, o valor de um treinamento, porque, cara, cada um assiste em casa, cada um assiste na empresa, não tem estresse de trânsito, não tem estresse para voltar para casa, entendeu? Então, assim, estou trabalhando muito, não posso reclamar, entendeu? Mas o brasileiro não aprendeu, não aprendeu. Pelo contrário, Isso aí desaprendeu. isso aí é uma. E tá tentando tirar o prejuízo nesse.
curto espaço de tempo, né? Que é o pior ainda. Sim, Aumentando o preço, tentando a qualquer custo vender, e aí acaba espantando o cliente. Porque o que sim, acontece? sim. Tá Você aqui chega numa loja, se a pessoa dá uma dessa de ficar seguindo a pessoa, não deixar a pessoa livre para escolher à vontade, a pessoa vai começar, assim, sem perceber, vai acabar dizendo, não vou naquela loja não, porque tem aquele vendedor chato e fica no meu pé, eu não quero não, vou para outro lugar. E você acaba sim, perdendo o cliente. sim. Tá aqui, ó, tá aqui o Paulo Clay, veterinário. Assim, ele é top em tudo, né? Competência, astral, energia. Ainda nos cursos que a gente faz, e está devendo isso no meu, que eu sei que ele faz. Ele ainda toca violão depois para terminar a aula. Aí todo mundo se Olha que emociona. delícia! E ele está inscrito já no segundo curso meu. E num curso meu eu convidei, olha só que coisa legal, que ele está falando aqui que a gente não teria esse acesso a esses conhecimentos se não fosse o Zoom. Né? Então, por exemplo, no meu curso que ele fez, eu chamei uma veterinária famosíssima, top em tudo, que inclusive hoje eu recebi um presente dela e um cartão dela, Copenhague, chique! e um cartão dela, porque eu chamei ela para dar uma aula bônus e ela muito top, né? Podia ter se sentir, não, foi lá e fez. E agora ela me convidou para o curso dela para dar aula bônus e me mandou um cartão de agradecimento com um presente da Copenhague. Ainda estou falando com você antes de falar com ela, mas assim, eu chorei quando eu Se ela chorei quando assistir a live, ela vai ver que você não, aceitou. eu chorei quando recebi, quando eu li. Gente, assim, fiquei muito emocionado, porque ela é uma pessoa assim, extremamente capacitada, famosíssima, mas a humildade continua, entendeu? Não... Mas, Fábio, eu vou dizer uma coisa. Existe uma frase que eu adoro, que é de Emmanuel, que ele fala assim: o plantio é opção sua, mas a colheita é A obrigatória. Então, colheita, aquilo que você exatamente. está plantando, você vai colher. Vai E você é colher. uma pessoa assim que, quando eu recebi a live através de minha irmã, que ela mandou para eu assistir, aí eu falei assim: rapaz, esse cara é de Niterói, esse povo do Rio lá, meio, né, metida besta, será que ele vai aceitar fazer uma live comigo? Aí eu Pô, falei, é muito top. Olha, 50% do não eu já tenho. O que é que eu vou fazer? Vou lá na cara dura e falar: pessoa maravilhosa, super gente fina. E aí, Mas você assim, a tá. gente, a A gente energia tem. atrai, a gente dá mais do É, mesmo. e a gente tem uma impressão, assim, por exemplo, tem a Cláudia que apareceu e agora do bom do Alzheimer, a mãe dela tem Alzheimer há 10 anos, e assim, é uma pessoa feliz, ativa, produtiva, aprende músicas, então, enquanto o Alzheimer tira a memória de curto prazo, ela reativa, ela cuida da mãe há 10 anos, e Olha, ela foi corretora que eu treinei há 10 anos e me reviu nas lives e me chamou. Olha só. Aí agora, antes de falar com você, eu estava com uma pessoa que a mãe está no início do Alzheimer e assistiu a minha live com ela. E falou que foi a única live inteira que ela assistiu. Só que ela falou assim: eu fiquei muito sem graça de falar com o senhor. Eu falei: para de me chamar de senhor. Não, porque o senhor explica muito bem, então achei que eu tenho vergonha de te pedir isso aí. Eu falei: gente, mas por quê? O que eu perco passando informação? Aí eu recebi um vídeo da mãe dela falando: doutor Fábio, que eu não sou doutor Fábio, eu sou a Fofete, tá? Quero conhecer oh o meu senhor. Deus. Gente, eu chorei na hora, aí eu fiquei com ela até agora. Quando você me passou o WhatsApp, eu estava acabando de conversar no Zoom com ela, dando dicas de como estimular a mãe dela, entendeu? Então, assim, aí tem uma outra pessoa que a mãe dela já faleceu e tem Alzheimer. Então, assim, olha quanta coisa o mundo digital desencadeia e olha quanta gente assistindo a Aproxima, gente né? poderia tirar proveito disso aí. Não é só dos cursos que eu vendo, não. Entendeu? É entender que hoje, né, o digital, a internet, não vai substituir o calor humano, mas é entender que se a gente não cuidar do atendimento do varejo de uma maneira diferenciada e voltar ao que era antes, a gente vai começar a perder para a internet, porque isso não era um fator que iria determinar que as lojas, como em alguns países, não tem ninguém que atenda. Estava longe de acontecer isso no Brasil. Só que a pandemia fez uma mudança muito radical. Então as lojas estão vazias não só porque estão vendendo mais caro, porque continuam atendendo mal e porque a internet está acessível, entendeu? Então, e mais barato realmente agora. O que cresceu muito foi o delivery, né? Então, assim, Sim. eu imagino que a Honda e a Yamaha devem estar vendendo muitas motos, né? Porque, né, assim, é muito delivery
né? E É. são coisas que não vão voltar. Agora, o que que eu tinha? Um ponto de venda que tinha um custo operacional altíssimo, e agora eu vou jogar fora aquilo ali? Ninguém vai querer comprar. Então eu tenho que manter o delivery, mas trazer meu cliente de volta. Sim. Nada substitui o calor humano, o contato pessoal. Agora, uma internet substitui um mau atendimento. Tranquilamente. Com certeza. E hoje em dia as pessoas estão tão intolerantes, tão impacientes que não resolve logo o problema de vez. Você vai na internet e acabou, resolveu o problema. E Sim. no Armazém Tá Bom, né, viu, Hum. Fábio? É uma loja que eu gosto muito. Porque é uma loja que tem mais de 30 anos. A Dalto pode responder isso aí pra 30 gente. Tem mais de anos. 30 anos. Se Caramba, eu não me parabéns. engano, Pô, eu não sei se eu vou arriscar uns isso é quase muito raro, 40. hein? Isso é muito raro, hein? É uma loja, e lá vocês meninas atendem super bem, não tem, é uma loja pequena, de família, familiar, né? Uma empresa familiar, como muitas aqui em Itabuna, mas eles atendem muito bem, foram crescendo, abrindo, eles não ampliaram a loja deles, foram abrindo em outros pontos que Sim, ficam em frente, outro lado, mudando o estilo. Por exemplo, a Armazém Itabuna vende tecido e roupa também. A outra vende coisas de cortina, de casa, não sei o sei, quê. sei. A outra vende, no caso, roupa de cama, mesa e banho, né? Uhum. Então, eles conseguiram diversificar e sobreviver também à pandemia, né? Porque não É, foi fácil é. para quem Não, não. muito bom ver eles aqui, porque estavam na primeira live, né? E Foi. assim, são 7 anos de Sebrae que eu tenho de experiência. Viajo o Brasil inteiro, só não conheço Boa Vista, em Roraima, a trabalho, não é passeando, então não é para ficar Uhum. tirando onda aqui, né? Mas, assim, 30 anos de mercado é algo raríssimo, raríssimo, entendeu? Isso, obviamente, envolve o fator competência, entendeu? E, assim, que seja o exemplo sempre para Itabuna, e você, da outra vez, falou muito bem dele, está aí de volta, né? Muito legal, muito bom, É verdade. que bom. Então, gente que quiser fazer pergunta também, fica à vontade, viu? É só tirar alguma dúvida aqui com nosso professor hoje, né? Mas me Tem, diga uma coisa, tem, ah, assim, como é que a pessoa pode, assim, não é que fazer um treinamento, mas assim, dar algumas orientações para os funcionários para melhorar nessa questão aí de atendimento, no caso físico, né? Porque aqui as pessoas, algumas lojas estão muito cheias, outras você vê que o povo tá na rua porque tá afim de bater perna, mas entrar na loja e comprar realmente você vê não está poucas comprando. pessoas fazendo isso, não tá comprando, né? Mas para você trazer de volta o seu cliente, a questão da segurança também, porque aqui em Itabuna o nível de. Nós temos mais de 2.000 casos ativos, se não me engano, são 2.300 casos ativos. E são Ativos. mais de 11 mil que tiveram contaminados e mais de 250 mortos. E aí, o que eu fico perguntando, porque é o seguinte, a Bahia de casos ativos, a Bahia tem 7 mil e poucos, 2 mil em Nossa, é muita Itabuna. coisa. E Então a Bahia é gente está com imenso, um índice Bahia é um estado muito imenso. alto. É. A cidade é Um grande, a estado cidade é imenso. grande também, mas assim, em relação ao Não, tamanho do aqui você estado tem da o quê? Bahia, 200 mil habitantes, 210 mil mas é uma cidade habitantes, não grande. justifica. Mas é uma cidade grande porque, assim, eu estava outro dia conversando com uma veterinária que ela quer fazer um trabalho voltado para... ela tem a clínica dela, mas ela quer fazer um trabalho voltado para veterinários de cidades pequenas. Aí eu falei para ela Uhum. assim, quantos habitantes tem em Piranga, a cidade que ela mora, Érica, uma veterinária top também, 30 e pouco, 32 anos, muito empreendedora. Aí, quantos habitantes? Não, Piranga tem 20 mil. Eu falei, vamos fazer uma pesquisa aqui? Entrei na internet, 73% das cidades brasileiras têm menos de 20 mil habitantes. 73. Aí eu falei, vamos ver quantos municípios tem? 5.700 e pouco. Vamos ver o que você tem para trabalhar? 4.400 e pouco. Então Itabuna é grande, entendeu? Apesar do estado da Bahia Itabuna é ser grande. imenso, imenso, né? A gente tem, que eu conheça, claro, Salvador é imenso, né? Quarta cidade, quarta capital, quarta cidade do Brasil, né? Estava em terceiro, Uhum. Brasília ultrapassou. Então eu conheço, na Bahia eu conheço Feira de Santana e conheço Salvador. Itabuna, o nome é famosíssimo, então 200 mil é uma cidade grande. A gente não pode confundir, fazer a comparação de 200 mil por uma capital como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, não, entendeu? É uma cidade grande. A grande questão, Fernanda, é que
como orientar começa com a gente mesmo. Tá? Quando a gente fala da inteligência emocional, ela está lá dentro do neuromarketing porque depende da criatividade de fazer algo diferente. Então, o neuromarketing, ele estuda como hormonalmente, emocionalmente, a gente reage a determinadas ações no varejo, ou que não seja no varejo, que seja até pela própria rede social, né? Então, assim, e agrega novas técnicas, porque o marketing inicialmente não tinha, né? O marketing antigo não tinha percepção neurológica, neurocientífica, biológica, hormonal, emocional. Tinha, mas não tinha investigação. Então, é, a fragrância de uma loja, né? A circulação da loja, o mercado que você, né, antes de você nascer, há décadas o mercado te impõe a girar no sentido anti-horário e sair comprando tudo que você não precisa. Eu Aí, dei uma pausa aqui, Fábio, rapidinho. A loja de confecções e tecidos tem 69 você, anos. caramba, que legal! Chega, tomei um susto. Meu Deus do céu, e de Nossa! decoração tem 20, tem mais de Gente, 20. que Imagine. coisa top, hein? Muito admirável, muito admirável. Sabe? Então, assim, com certeza trabalham de forma diferenciada, com certeza tem um baixo turnover, entendeu? Porque, por exemplo, eu quero ir no mesmo local que eu gostei de ser atendido e encontrar a mesma pessoa, entendeu? Porque, assim, Sim. mesmo que Tem tenha uma vez... senhora mesmo, uma moça que vende uma lourinha, que eu Ah, gosto de ser atendida por ela. Eu chego lá, eu gosto de ser sim, atendida por ela. sim, porque mesmo que tenha vez Não que para as atender... outras não sejam boas, mas você cria Sim, uma mas a gente identidade. cria uma ideia. Assim, o que acontece? Mesmo que tenha vez para atender, como a maioria das lojas de varejo tem, o cliente, quando ele quer ser atendido por um vendedor, ele não vai queimar a vez daquele que está na vez. Ele vai chegar, não, quero ser atendido pela Fernanda, quero ser atendido pelo Fábio. Isso não é errado, certo? E assim, e não deprecia os outros também. A gente tem, às vezes, umas afinidades, umas coisas muito inconscientes, tanto quanto rejeitar a cara feia de alguém que está na porta da loja que a gente nem conhece. Então, o que eu digo é o seguinte: para eu criar, para eu pensar, vou botar uma fragrância no meu estabelecimento. E vou dar de presente o spray daquela fragrância para o meu cliente, porque cada vez que ele apertar aquele spray em casa, ele vai lembrar Ele da vai minha lembrar. loja, certo? Eu vou servir café. E eu vou botar cheiro de café, que o cheiro de café eleva a dose de dopamina e diminui a de adrenalina, e a pessoa fica comprovadamente com café e com chocolate. Não precisa ter chocolate, não. Pega uma TV de LED e coloca cascata de chocolate, que o cérebro começa a produzir mais dopamina. Né? Eu tenho que ter controle sobre essa caixa daqui, né? Quanto mais Ah, eu... que a Ana Gente, eu sou Life. apaixonada pela Copenhague. Ó, Teve uma vez que Ana, eu fui no seminário lá na UES que o cara falou assim: Copenhague compra. Quem quer dar presente? Que tem alguém que compra Copenhague para consumir? não, Duas Ana, pessoas levantaram a mão, não, eu e mais outra. não, eu falei para minha mulher ontem, não compra chocolate para mim, mas a Ana Life mandou, aí manda esse cartão. E olha só que gracinha. Claro que eu já comi Sim. uns 3 bombons ali, né? Então, assim, o chocolate, Fernanda, só do cérebro visualizar, ele eleva a dose da dopamina, que é um hormônio que abre porta para outros hormônios positivos, como a ocitocina. Porque quando você acaba de comprar algo que você queria muito, você produz o hormônio do carinho, que é o mesmo hormônio produzido em outros momentos de prazer, incluindo o ato sexual. Então, Freud voltou a viver na neurociência, porque a libido não está apenas no sexo, a libido está naquele produto que eu queria muito comprar e conseguir. É claro Uma que a libido conquista, está né? misturada, é claro que sim, é claro que a libido está misturada com a adrenalina quando você compra o que não pode. Sabe quando eu Sim. fico observando em varejo que eu tenho Samsung, Sony, LG, Apple, Dell, então eu vou fazer trabalho de observação no varejo e vejo aquele cara encolhidinho digitando a senha, aquele cara, na verdade, ele Assim, não você tô pode comprar, lascado. ele está tipo assim, tomara que não passe. Aí quando passa, ele dá aquela Aí você, respirada meu, profunda, porque vem adrenalina, meu Deus, como é que eu vou pagar agora? Então fica uma... Mas quando você compra não perdulariamente, e quando você faz o seu cliente, por exemplo, tem uma rede de papelarias que eu treinei, né, num projeto que eu trabalhava de papelaria informática pelo Brasil, que o cara botou tela de LED e cascata de chocolate. Ele falou que as pessoas ficavam paradas assim, depois saía igual um robô comprando. Entendeu? Porque a gente comprovadamente no neuromarketing sabe que as pessoas ficam até 20% de tempo a mais no ponto de venda por causa do cheiro do café, cheiro, e por causa do nossa. chocolate. Então já tem uma dica aí. Depois, cupom.
no lugar de cadastro. Cupom para ter cupom para um sorteio, cartão de fidelização, e automaticamente você tem um cadastro do cliente, não esperando que venha outra pandemia, para você se comunicar com o cliente de uma maneira não invasiva, né? Mas, por exemplo, se você botar no cartão, lá, no cupom WhatsApp, aquela pessoa botou o número, ela permitiu. Não vai mandar WhatsApp todo dia, não vai mandar lista de transmissão, gasta um tempo, tenha um tempo para poder mandar uma mensagem personalizada para a Fernanda. Botou lá data de nascimento, mês e dia, É não isso, ano, não ano, aniversário, né? não ano. Não põe ano, põe mês e dia. Pô, manda para a Fernanda, parabéns pelo dia de hoje. Cara, você vai ficar com muita vontade de sair dali para comprar naquela loja. Entendeu? Então, mas o que, que acontece? Tudo começa. Queria falar alguma coisa? Não, você se sente abraçado, né? Se sente abraçado. Mas tudo começa. Vamos lá, e outra coisa, o papel voltou a ter vida há muito tempo já, tá? Mais de 10 anos, a mala direta tem muito efeito, mas tem que ser um bom papel, né? Olha a qualidade do cartão que a Ana Life me mandou. Eu trabalhei em gráfica há muitos anos, né? E você sabe a Então, diferença, então, de um a coucher, diferença do da papel, a gramatura, gramatura, a exatamente. impressão, né? Que você O bota com tipo de verniz, impressão, verniz com verniz local. localizado. Isso, você entende? E ainda tem papel, que a gente recebia uns catálogos assim, que era com cheiro. Sim, com cheiro. Ó, se tiver cheiro, cor e textura, vai mexer com tato, olfato e paladar, porque quando você sente o cheiro, você sente o gosto. Entendeu? E você ainda trabalha visão, né, também. E trabalha a visão e O trabalha o tato. visual. Todo isso. Não. Então, assim, a mala direta hoje, é claro que você tem que selecionar por que você vai mandar para você, né, saber fazer o seu investimento. Mas, assim, o que você falou de gramatura, você recebe às vezes, é uma coisa que parece, né, o papel não fica nem em pé, né? Então, É. a qualidade do papel, a qualidade da impressão, você vê quando é uma impressão de gráfico, ou você vê como é uma impressão, né, que bateu álcool 70, borrou Impressora, porque né? foi feita em impressora jato de tinta. Eu trabalhei 6 anos treinando tecnologia do papel, entendeu? Então eu sei como se faz o papel. Trabalhei em fábrica e líder de papel especial no Brasil, então eu entendo um pouquinho menos do que você, mas entendo um pouquinho. Não, Então, menos não. Você talvez tenha essa conhecimento de papéis muito não, melhores que eu não tenho nem. se eu botasse na luz um report Chamex Copimax, pela massa do papel eu sabia dizer qual era a marca. Olha, tá vendo? Eu sei pegar, pelo tato, eu sei diferenciar a gramatura. Sim, só que depende da compressão do papel. Então, às vezes, você pega uma cartolina de 120 gramas, que é mais grossa do que um papel de 180. Depende da compactação. Eu trabalhei em fábrica, então eu via fazer o papel. Então, Ah, assim, você trabalhou na fábrica, né? trabalhei Muito bom. na Philip Paper, que é a maior fábrica de papéis especiais do Brasil. Então, assim, a textura do papel mexe com gatilhos inconscientes. Então, vamos lá. Mala direta, cadastro, cupom, fidelização, mas tudo depende da inteligência emocional, porque se o indivíduo que está hoje com o comércio em queda, com contas a pagar, negocia com seu fornecedor, que também não está bem, e outra coisa, a primeira parte é o foco interno, que é você perceber como você está. Porque se você tiver apenas sobre o desespero, na década de 70 tinha um termo chamado síndrome de burnout. Isso estão falando hoje como se fosse uma coisa moderna. Síndrome de burnout é sequestro da área de medo e raiva do cérebro. Você vai trabalhar no automático, você fica com medo de perder o emprego, você fica com medo de perder a empresa, fica com medo de pagar as pessoas, fica com raiva de quem te cobra e você entra em um processo depressivo muito perigoso, entendeu? Chega até o suicídio. Então, assim, se você não se perceber, você não vai saber perceber os outros, muito menos cobrar dos outros. Então, voltando aqui, isso é para falar daquilo que você falou, mas como dar dicas? Só tem condição de dar dica quem é líder e está equilibrado emocionalmente, está trabalhando sua inteligência emocional, está trabalhando a perda como ganho, porque, por exemplo, né, se a sua empresa não quebrou, mas você está com prejuízo, dê graças a Deus, porque você não quebrou. Pior são aqueles que quebraram e não tem nem como recomeçar. Entendeu? Então, assim, quem hoje teve condição de recomeçar deveria ter muita humildade para saber lidar com os funcionários que continuaram, com os que estão entrando, e dar muito valor ao cliente que está entrando.
quintuplica, sei lá, 10 vezes mais valor do que antes, porque ainda bem que você continua vivo. Ainda bem que você continua vivo, literalmente falando, e vivo no seu negócio. E eu não percebi, porque, por exemplo, tem um amigo meu que é estudioso da Bíblia no grego. Então a gente fez algumas lives, ele leu um versículo e eu traduzo para neurociência, porque todo mundo acha que ciência e neurociência briga com. O pessoal está pensando na Inquisição Não, ainda. Não, muito pelo não. contrário. Todo neurocientista que eu estudo tem base espiritualista. Entendeu? Então, é, ele falou assim, ele pediu para fazer um prefácio de um livro dele chamado Paz-Demia e pediu para fazer outro que eu estou devendo, para dizer assim, o que eu acho que as pessoas vão ter de mudança após a pandemia. E a gente já está tendo provas de que se estão acontecendo mudanças, na sua maioria, para pior. Ninguém está atendendo melhor, os preços estão aumentando pela ganância, pela tentativa de compensar as perdas. Não estou vendo ações diferenciadas a não ser o delivery que veio porque era a única coisa permitida. Ainda estou vendo assim uma falta de responsabilidade social, onde as pessoas, assim, dentro do meu prédio, eu vejo gente subindo sem máscara, entendeu? Dentro do mesmo elevador. Complicado. Eu nem entro, entendeu? No É início eu subia de complicado. escada, mas 7 andares não fazem exercício não. Então eu subo de elevador, ando com álcool, entendeu? Então assim, eu vejo irresponsabilidade, baixa autopercepção, que já é uma característica do ser humano. E assim, essa baixa autopercepção veio com o auto-engano de que eu não aguento mais ficar em casa, então preciso sair. Então você vê praias aí, eu esqueci qual é a praia, uma praia, Jericoacoara, tem uma foto que saiu no jornal da praia assim, lotada, como se nada tivesse acontecendo. Aí depois vai Como se não reclamar que houvesse vem uma amanhã. segunda. Aí depois vai reclamar que vem uma segunda, né, curva ascendente. Entendeu? Aí a desculpa é o quê? Não aguento mais ficar em casa. Não, não posso ficar em casa. Não, o vírus está enfraquecido. Entendeu? Só que você também está enfraquecido, porque todo mundo que ficou confinado passou por um processo de estresse. Então, o grupo de risco é algo muito mais amplo e muito relativo. Porque aquela pessoa que é hipertensa, mas está estabilizada, está num grupo de risco menor do que aquele que está desempregado ou que está descapitalizado, sob um estresse imenso, ainda assistindo todo dia quantos morreram e não quantos ficaram curados na TV. Porque se a TV começar a fazer noticiário de quantos ficaram curados, vai cair a audiência. E se a Fernanda. Infelizmente. As pessoas ficam Infelizmente. praias, né? Você vê Sim. aqui no site mesmo, se botar que político foi preso com corrupção, ou não sei o quê, Nossa, vai ou bombar, então né? que um acidente que aconteceu com tal coisa, ou prenderam fulano de tal, aí a audiência vai lá em cima, mas Vai se eu lá em cima. coloco uma matéria sobre como conquistar o seu cliente, por exemplo, sobre neuromarketing, provavelmente não vai ter tanto acesso Sim, assim. As sim. pessoas Ó, gostam da quem entrou aqui, miséria, né? quem entrou aqui agora é uma pessoa extremamente que eu conheci assim, Celso Vieira, tá? É referência de dança de salão no Brasil. Tá? O Celso Que Vieira chique. Chique foi fazer live com ele, dobrada. E Chique foi conhecer um cara Eu vou começar a top. colar nas suas lives, viu? Vou tentar fazer Não, live com Cláudia. Aí quero Chique fazer foi. live com o Celso. Sim, mas eu te indico eles. E Chique, ó, agora entrou o Daniel Alencar, que é a pessoa que me inseriu na área veterinária pela droga vet. Então, o Celso, ele fez uma live comigo no momento em que a dança de salão estava parada. Aí ele É. iniciou um trabalho por Zoom de dança de salão. E agora, assim, que alegria quando eu vejo no grupo, que eu estou no grupo dele, né? Tá voltando a dança de salão presencial. E é uma pessoa, assim, Ah, extremamente humilde. E, assim, botou ele, Carlinhos de Jesus, são os caras mais tops do Brasil, né? Ele está agradecendo massa. aí. Pô, o prazer foi todo É, meu. Assim, é incrível você conversar, porque a gente tem esse estigma, né, de falar com o famoso, que a pessoa vai te tratar mal. Não, eu falei com ele que na casa nada, amigo. dele, É aquela apareceu história, a, você já mãe- tem apareceu a mulher opção. dele para falar comigo, ele me botou no grupo dele, entendeu? Dos Pois é. Eu já alunos mandei live, dele. ó, eu mandei mensagem pra tanta gente, ó, eu quero fazer uma live com você, quero fazer. O não eu já tenho. Sim. Falta só o sim. Você falou Ó, um de monte de gente. Emmanuel, entrou agora o Gabriel do canal Alma Pet, ele fala de espiritualidade animal. Tem até uma live de André Trigueiro que entrevistou, não lembro quem foi, Porque mas ele é ele. kardecista. O Gabriel ele tem comprovações como veterinário de várias doenças
que os animais têm por causa do próprio dono. Porque, na verdade, o tutor, né, que é o dono, é como se fosse o Deus daquele animal. Entendeu? Então, assim, é um grande erro. Somos animais, né? Deus fez a gente junto com eles. Quer dizer, por que nós somos superiores? Então, o Gabriel é outro cara top. Está entrando gente de tudo quanto é segmento, dos mais diversos, conhecendo. Gente, olha, vocês que me conhecem, vocês estão conhecendo a Fernanda, do Agora na Rede, tá? Que é um jornal que ela deu continuidade graças ao brilhantismo do pai dela, né? E ela transformou esse jornal em digital. Me conheceu numa live de uma mega cidade, Itabuna, na Bahia. Tá? Então, é para vocês saberem. Terra de Jorge Amado, viu, minha gente? Não é fraco, não. Tá? Então, assim, é importante que ele está entrando gente de tudo. Ó, Milena. Ó, essa moça aqui tá na varanda. Eu conheci ela num curso online que o Sebrae estava dando pra gente. Você entrava no Estou Instagram, na se varanda, cadastrava. estou vendo aqui. E ela vende rede, cada rede uma mais linda do que a outra. Olhe, pense que negócio. Eu olho assim, esse dia ela fez uma postagem de uma pessoa deitada na rede com os pezinhos assim dobrados. Eu falei, ai, gente, eu só lembro de uma música que eu não vou cantar aqui para não espantar quem tá aqui na live, mas é uma delícia. E ela teve uma vez que ela botou uma rede de bebê. Sério? De bebezinho, assim, de meses. Se amarra de um lado. A menininha, assim, chupando o bico, deitada assim, na redezinha, balançando. Uma delícia. Muito, muito gente boa também. Ó, E a gente vai conhecendo, né? eu convido ela, convido o Armazém Itabuna para a gente fazer uma live. Tá? Não estou só oferecendo curso. Estou só oferecendo curso, não. Quer conversar comigo por Zoom? Eu explico qual é o meu trabalho. Que meu trabalho não é pronto. Eu ainda vou fazer um curso de oratória com você. Sim, eu ainda vou fazer. Porque, como eu faço o curso de Direito... mas aí você vai aprender comigo oratória investigativa. Porque a oratória é com a linguagem não verbal que eu treino na Cadepol do Rio de Janeiro, né, que é a única academia de polícia que tem aula de neurociência e linguagem não verbal. Então, eu vou te ensinar as técnicas do FBI, que eu estudo há 25 anos. Que eu estudo há 25 bem anos. Bacana que é o método de persuasão do FBI, né? Do FBI. Sim, sim. Esse é muito bom. Mas eu te indico a linguagem das emoções do Paul Ekman, que é o estudioso e o criador da teoria da universalidade das emoções. Então, quando eu falei que a gente capta uma expressão facial ruim e não entra na loja, é com base no Paul Ekman. Ele levou 20 anos viajando todo mundo, inclusive na Amazônia, para poder entender que a linguagem não verbal tem uma relação com a teoria de Darwin de seleção da espécie, sem entrar em mérito de evolucionismo ou criacionismo, porque se nós... Imagina o seguinte, eu vou na Rússia e adoto um bebê. Ele morreria se ele não fosse igual na linguagem não verbal, porque a gente consegue, porque, por exemplo, qualquer bebê com fome, a mão esquerda faz a posição de raiva que o adulto faz com a mão esquerda. Entendeu? E qualquer bebê com um mês entende uma expressão de raiva, ainda libera hormônios, feromônios para acalmar o agressor. Não, o cachorro ele tem neurônio de espelhamento com o homem. Entendeu? É o animal... O pingo mesmo, quando faz coisa errada aqui, ele já sabe. Ainda estava lembrando, meu marido. Ele às vezes fica lá enchendo as paciências do povo que fica passando na rua, aí eu desço para botar ele para subir. Aí ele vinha, quando eu chegava, ele se escondia por trás dos carros assim na garagem. Quando eu ia atrás dele, ele já tinha subido. Assim, aí tu acha que ele veio para aqui para a porta? Não, ele sobe para o terceiro andar. Eu achei que ele já tinha entrado em casa, porque a porta estava aberta. Quando eu chego, cadê Pingo? Tava lá no terceiro andar, se escondendo de mim para não apanhar. Sim, ele chantageia a gente. O único animal que permite que a gente veja a parte branca dos olhos é o cachorro. O único animal com a parte branca dos dois lados somos nós, seres humanos. Os outros não. Imagina o seguinte, o gato caça. O gato é muito inteligente. O gato caça. Porém, quando ele está olhando um passarinho, ele vira a cabeça e o passarinho não vê, que ele fica igual uma estátua. Se ele virasse o olho e aparecesse a parte branca, o passarinho ia ver. Já o cachorro, ele desenvolveu com as mudanças genéticas 2 músculos aqui na frente, que ele vira aquele olhinho para você assim, você fala, ele te chantageia, ele te olha igual gente. E o Celso está falando que quer aprender as técnicas de linguagem não verbal, porque, na verdade, na dança de salão, a linguagem não verbal, ela pode ser feita de forma contrária, Celso. Ela, por exemplo, se a minha mão fecha de raiva e eu abro percebendo, eu diminuo a raiva. Então, na dança de salão, certos movimentos podem facilitar para que o aluno que tenha vergonha de dançar, como eu sou um deles, tenha dado uma treinada aqui com as aulas que ele manda, mas eu seria mentiroso se eu disser que agora eu já sou um dançarino. Não.
entendeu? Mas, assim, a linguagem não verbal, ela está envolvida na comunicação humana com uma potência muito maior do que as palavras. Então, o Paul Ekman, ele levou 20 anos para criar uma teoria que a gente chama de teoria da universalidade das emoções, que é a teoria que unifica os seres humanos. Então, um vendedor, ele percebe, né, que um cliente ofereceu um produto para o cliente fala assim, não, não quero. Essa microexpressão de menos de um segundo é nojo. Aí ele continua insistindo, está perdendo o cliente. Aí ele fala, olha, esse produto aqui é excelente. Aí o cliente vira a boca para o lado direito, é deboche. Fala, claro que ele vai falar que é excelente, né? Ele não precisa falar nada. Ou então, olha só, ele fica insistindo, compra isso, olha, leva a garantia estendida. Aí a boca vai para a esquerda, é rejeição. Então eu estou falando aqui de emoção e de sentimento, tá bom? Porque nojo é emoção, rejeição é sentimento, é diferente uma coisa da outra, certo? A gente Entendeu? já fez algumas lives aqui sobre isso. Eu tô Isso, que ficando a gente quase falou sobre especialista em isso. várias coisas. Porque eu procuro variar muito os temas das lives. Então, quando você fala alguma coisa, eu falo, a gente já fez uma live aqui sobre isso. Falando de emoção, sentimento. O Celso já disse que vem a Niterói para fazer o Dançar com a Kátia. Obrigado, Celso. Que delícia. Essa Gente, hora... essa dança de salão é uma coisa deliciosa demais. Eu nunca fiz, eu não, mas fico vendo eu as ainda vou aulas, fazer. eu fico vendo as aulas, olha, assim, eu tenho dado umas tentadas aqui, mas assim, ele conseguiu fazer esse trabalho brilhante no Zoom e os alunos se mantiveram com ele. Entendeu? E quando a gente fez a live, a dança de salão estava parada, não do Celso, de uma maneira geral. Entendeu? Então, assim, ele rapidamente teve... Aí, vamos lá. Inteligência emocional e neuromarketing. Ele, rapidamente, ele entendeu que tinha uma ferramenta que, com alguma limitação em relação ao presencial, ele poderia manter os clientes dele. Como qualquer empresa que esteja assistindo a gente aqui, poderia ter feito, ou muitas fizeram, alguma coisa usando o digital. Ou vai esperar a pandemia acabar, né? Ou vai esperar a curva aumentar para fazer alguma coisa. Entendeu? Então, assim, independe. O neuromarketing, ele é o marketing, que é uma das coisas mais antigas do mundo. Se você olhar Primeira Guerra Mundial e olhar uma rua toda destroçada pela guerra, você vai ver uma loja com um letreiro. O letreiro é o nome da loja, é a marca da loja. Então, o marketing é uma ciência muito antiga e o neuromarketing nada mais é que o marketing visto pela neurociência. E hoje, quem não ingressou no digital, né, já passou o tempo. Entendeu? E assim, dá tempo para muita gente ainda. Depende do lastro que cada um tem. E depende da inteligência emocional, de como você se prepara para o novo, né? Que lá no nosso título, né? Inteligência emocional em novos momentos. Gente, se você não mudar, o mundo muda e atropela você, como atropelou um monte de gente. Entendeu? E assim, ele está falando que ele é responsável. São a nossa inspiração e responsáveis pela nossa reinvenção. É isso, Sim, a gente não é pode... o cliente. Tem um livro muito bacana, gente, que eu achei esse livro didático, que é Quem Mexeu no Meu Queijo. Ah, esse livro é uma bíblia, ele não está desatualizado nunca. 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 Então, é um livro que você, pelo menos uma vez no ano, leia, porque faz com que você saia daquela zona de conforto. Né? Esse é um dos poucos livros que não são neurocientíficos que eu indico, como também O Poder do Hábito. Entendeu? Que eu tenho assim, um foco muito grande na neurociência, até para eu ter o meu tempo para estudar, mas Quem Mexeu no Meu Queijo e O Poder do Hábito são livros que, mesmo que você não veja neurociência ali, são livros igual a Bíblia. Cada vez no ano que você lê, você vai pensar ali alguma coisa. Você tem uma visão diferente. Olha, tem um livrinho que eu gosto muito, assim, que é um livro espírita, que é Saúde em Plenitude. E aí, o médico que ele fala sobre esse livro, que ele fala no livro, ele fala assim, são 90 lições, você lê são 2 páginas pequenininhas, é um livrozinho de bolso. E você todo dia lê um capítulo. Passados 3 meses, volte a ler. Pode ter certeza, tem coisa ali que eu já estou, acho que na 7ª, 8ª vez que eu estou lendo. Sério? Quando você lê ali, você tem uma coisa diferente. Depois você passa para mim, minha mulher está assistindo, mas ela é kardecista, então passa para mim, não sei se ela captou. Você fala kardecista não, viu? É espírita. Ah, tá. Eu falo, sabe por quê? Uma explicação. Eu sou multirreligião, entendeu? Então, assim, esse da Bíblia é um pastor que não tem igreja.
Ele estuda a Bíblia e eu vou lá com ele. Então, assim, cada religião, todas elas têm algo em comum. Você vai me explicar o kardecismo. Tem. Tem algo em comum, porque não existe civilização sem religião, e toda religião visa o básico que o ser humano pouco faz, que é ajudar o próximo, né, ver mais o próximo, entender mais o próximo do que querer se vitimar, dar mais do que receber, né? Tem até a Sim, hora, sim. sim, mas explica para mim por que não é kardecismo. É porque o termo kardecista, é porque Kardec ele apenas foi o codificador. Ah, sim, porque já existia o Você está espiritismo antes entendendo? Porque dele, fica parecendo que que foi está ele vinculado a ele, que né? Sim, deu sim, origem. sim, Exatamente, não. sim. Foram os espíritos que, através dele, dele não, de médiuns, e ele codificou o Pentateuco, que é o Sim, sim. livro, Assim, Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos sim, médiuns, o sim, livro sim. E outra dos coisa, espíritos, por isso Fernando, que eu não. falo abertamente assim sobre religião, porque eu não tenho nenhuma preferência por nenhuma, e sim pelo bom de cada uma, até rimou. Então, por exemplo, assim, tem um centro lá na Barra, que a Kátia, minha mulher, Sim. assiste palestra de um psiquiatra espírita, né? E outra coisa, eu digo o seguinte: tudo que ele fala eu entendo, compreendo, concordo. Eu não acredito na reencarnação, mas isso não é uma falta de respeito à religião. Eu pego dela Não. a parte que me interessa e me faz bem, certo? Como eu cheguei para Até o. porque o mais importante não é se existe reencarnação, se não existe. A mais importante é a sua evolução moral. Exatamente. E O outra foco coisa, é se justamente esse. existe, eu estou tentando fazer a minha parte para poder, né, um dia eu voltar bem, voltar melhor, né, e ser uma pessoa melhor agora. Entendeu? Como eu estava Sim, durante 2 horas conversando com 1 hora e meia com a Beth, que a mãe está começando a ter Alzheimer, entendeu? Isso não tem preço nem tem custo, entendeu? É algo que eu isso. faço de coração. De Entendeu? E a coração. mãe dela, e ela me mandou áudio da mãe dela. A mãe dela acredita em Deus. Eu falei, esse é o foco, a fé. A mãe dela sabe que está ficando com um problema, entendeu? Então, que a doença está vindo devagarinho, mas está vindo. E a mãe dela tem fé em Deus, vamos nos focar na fé. Não interessa a religião. Interessa o Isso. O seguinte, importante é e o mais você triste ajudar o próximo. e o mais triste é quando você vê as pessoas disputando religião, quando você vê as pessoas discriminando religião, entendeu? Então, na verdade, assim, tira o importante do que cada uma traz. Então, eu sou multirreligião, a Kátia que está falando aí. O importante é hoje, é minha Muito mulher. prazer, Kátia. Entendeu? Então, Então, deixa eu assim, falar uma coisa aqui. Tem uma notícia não muito boa. Já são 57 minutos. é muito rápido. O Nossa, papo né, tá cara? passando rápido pra caramba, mas não vão faltar oportunidades da gente se ver, da gente conversar, porque assunto tem bastante, né, não, Fábio? Tem. E foi bem diversificado, né? Assim, a gente É, tentou manter um foco no neuromarketing, na inteligência emocional, mas entendam, quem assistiu, que tudo que a gente falou de espiritualidade não está ligado à religião, tudo que a gente falou de perceber o próximo, da cobrança, né, da mudança no varejo, né, está dentro do conteúdo que a gente passou e a live fica gravada lá no seu, no seu fica. perfil, né? Fica no perfil e fica no YouTube também, que inclusive foi indicação de seu Fábio Nemer. Já está lá no YouTube. Firme e Isso forte. aí, muito bom. Aí, ó, aí o Viu, Gabriel galera? Eu falando. quero agradecer demais a presença de vocês. Quero agradecer mais ainda, Fábio, ter aceito mais um convite. Quero pedir para vocês seguirem. Muita gente aqui que eu não conheço. Então, segue lá o Agora na Rede, porque muita gente deve ter entrado pelo seu perfil, né? Segue lá o Agora na Rede. Segue também no Facebook, né? No YouTube. Que aí a gente fica mantendo esse papo já. Poxa, só cheguei agora. Ô, Cláudia, Essa é a a Cláudia. Cláudia que é do A Cláudia do Bom do Alzheimer. A mãe dela é a Então, Cláudia, eu quero Francisquinha. convidar. Olha, tá ao vivo aqui. Eu quero convidar você para uma live, mulher. Quero, porque eu acho que vai ser Cláudia é muito massa. incrível. Francisquinha tem 10 anos de Alzheimer. Você não imagina as coisas que ela faz. Cada dia é um Pois vídeo que é, eu você já vi alguns só vídeos você se emociona quando vê. Então, Cláudia, aí, ó, tá o convite para você. Celso, se quiser falar de dança de salão para também, Celso. Itabuna, Eu ainda vou o, aprender a dança de salão, viu, Celso? o Gabriel do Alma Pet aqui, que é um veterinário, Sim, que muito falou bom aqui que também. espiritualidade não tem nada a ver com religião, as pessoas confundem. Então, assim, você está Não, cheio é de gente exatamente, não aqui tem que não. está conhecendo o seu trabalho. Ó, o trabalho da Fernanda é top, gente. Vamos fechar E aí do para você Fábio não perder a também. live. Ah, obrigado. Obrigado. Tá Tá? bom?
Vamos Gente, um manter beijo contato. grande. Eu aguardo vocês. E segue e acesse o site também para ver as notícias, porque não tem só notícia de Itabuna, não, viu? Tem tudo fechando. Sim, é Tá muito bom? top, muito Agora na top. rede.com.br. Tá Isso bom? aí, isso Fábio, aí. brigadão. Beijo grande Tudo de bom. e Obrigado para até a você também. próxima. Obrigado. Até a Tchau, próxima gente. aí. Valeu. Tchau.